confecção de placas para o comércio em geral, ela começou quando eu era adolescente, né? E de uma forma mais, assim, como é que fala? É por causa da sobrevivência mesmo, sempre foi, né? Para me manter, ajudar a família, essa coisa toda, né? E começou de bobeira, né? A coisa foi rolando assim espontaneamente, né? Com as pessoas sentindo que eu tinha facilidade, quando eu trabalhei no comércio mesmo, para fazer os letreiros do comércio. O próprio comércio, então, falou, o Zé, ele tem talento, ele tem bastante facilidade para isso. E quando eu percebi, eles já estavam botando para fazer avisos, e daí vai. Mas então fiz uma que me marcou, inclusive da sorveteria crioula. É uma placa que foi um desafio para mim, foi meu trabalho, primeiro trabalho de funileiro mesmo, em que eu esculpi a placa, a primeira, a original, porque depois teve uma réplica. Né, como faltou manutenção devida, né, a primeira durou uns 2 anos e meio, uns 3 anos aproximadamente, coincidência de sol, chuva, vento, essa coisa toda, né? Aí ela acabou descascando um pouco, mas está íntegra, inclusive ela existe até hoje. Eu fiz a primeira fase dela, que é a parte interna, né? E era branca, uma sorveteria branca, né? Aí eu achei muito branco, as figuras contrastando. Logo em seguida, eu dei um degradê de marrom para o creme, porque a ideia da crioula era um sorvete de creme com chocolate, não sei se é o que eu gostava mais, né? E da época anteriormente era de outra empresa, multinacional. Aí a crioula começou a fabricar um similar. Então eu observava aquilo na própria casquinha do sorvete. Eu falei, rapaz, eu vou fazer isso na parede. Com compressor, eu já tinha uma prática boa de compressor nessa época, né? Aerografia também, de fazer trabalhos assim com sombreado, mas eu sempre gostei à mão mesmo, fazer mais esse degradê à mão. Eu acho que o desafio é maior, plástico. Então quando terminou tudo, beleza, né? A sorveteria estreou. Um dia passando casualmente, né? O calçadão estava recém-inaugurado, estava inaugurando, sei, era a rua Arthur Bernardes ainda, mas acho, não tenho muita certeza desse fato. E eu olhei para a parede e imaginei assim, gente, essa parede derreter, se alguém brincou mesmo, eu brinquei, falei, o verão estava muito quente, se o verão esquentar a parede, ela derrete, aí aquelas papos, entendeu? Casuais. Aí eu falei, não é, cara, eu tive essa ideia e falei assim, vou fazer isso, né? Falei com o dono da sorveteria, ele não entendeu nada, né? Ele nem acreditou, você é louco, né? Eu falei, mas lógico que eu sou, né? Senão eu não faria aquilo. E fui e falei, bom, então é o seguinte, você arca, se der certo eu te pago, se não der certo eu não te pago, né? Eu aceitei o desafio e a coisa ficou bombou, né? Tampa o narizinho. Isso é do mural, né? Quando ele estava em fase de construção. Né, o mural do antigo Cine Brasil. Não sei, eu tenho ela, foi eu que te mandei essa foto aí, eu lembro perfeitamente. Só tava eu que estou tirando essa foto, inclusive. Bom, essa foto é de um estágio do trabalho lá que ficou muito conhecida, a estrada, a pintura da estrada, que não era essa só a intenção, né? Era ter uma floresta do lado, o meio urbano convivendo com o meio ambiente, né? Que dá assim para ver civilização onde haja uma harmonia, né? E eu estava querendo isso, fazer nesse trabalho, uma estrada devidamente sinalizada, que não existia em Viçosa na época, na entrada. E essa fase aí é do andaime, que inclusive o pessoal acabou descobrindo aquilo ali como uma maneira de fazer propaganda. Então rolava tudo, outdoor, faixa, que inclusive me prejudicava muito, atrapalhava muito a visão de longe, a perspectiva, sabe? E realmente foi bem, atrasou bastante o serviço. Teve, né, começo, meio, mas não teve fim. Ele foi interrompido bruscamente por causa de um outdoor enorme, estava lá, que era candidato na época do prefeito, né? E ele fez uma campanha desse sem nenhuma permissão. Eu queimei o outdoor e no outro dia tirar meus andames, impedindo de terminar a obra. Aí eu botei um pare lá. Mas esse trabalho foi uma pintura artística feita com tinta acrílica, porque a tinta acrílica estava recém-lançada no mercado. A tinta, na época, era uma tinta mais resistente ao tempo, melhor para trabalhar, entende? Permitia mais tonalidade, né? Aí eu representei algumas matas aqui, o relevo de Minas Gerais, né? E também alguns aspectos urbanos, também a estrada também, a perspectiva. Eu trabalhei em várias coisas ao mesmo tempo, né? Aí eu uni a plástica
com o visual de 3D, que seria quase que um cenário, e foi isso aí. Chega um pouquinho pra frente, só um pouquinho. Você é o diretor de produção, né, de filmagem. Ei, cara, belezinha? Fica só com o que eu tô fazendo. Esse aqui vai ser o primeiro plano. Aí depois vai vir mais uma massa emboçada aqui, ó, que vai ter as montanhas, as reais vão começar aqui. Isso aqui é só um preparatório de fundo. Para você ter tridimensão. Assim. Aí vem o pico do Itacolomi, vem aquelas montanhas todas, vem aquela Serra do Ouro Preto ali, Charás, Serra do Cipó e tal. Aí depois vai pegar já tema documentado. Aí depois vem a Serra do Brigadeiro, o Pico Boné, a Pedra do Pato, né? E depois vem as lavouras de café. Boa, né? Aí depois vem a liberação, as casas antigas de Ouro Preto, e a formação. Bom, gente, esse aqui é o edifício Minas Gerais, como podem ver, né? E me encomendaram essa obra aqui, né, sobre um tema de Minas Gerais. E eu tive um tempo para elaborar o trabalho, né? Então, o que eu fiz aí? Nesse meio tempo fui colhendo informações sobre Minas, da minha infância, eu mesmo que eu conheço de Minas Gerais, que eu sou mineiro, nascido em Viçosa, né? Nessa avenida, inclusive, a Avenida Santa Rita. Então, eu comecei como? De certa maneira, foi cronológico, né, esse mural. Eu tive essa ideia, a empresa que me contratou me deu 1 ano e meio, 2 anos durante a construção do prédio, né? E então eu fui fazendo, deu tempo para ir pesquisando. E aí foi que aconteceu. Aqui eu estou representando o Brasil Virgem ainda, Minas Gerais, a água, né, as cachoeiras, né, as matas, as montanhas, os primeiros habitantes, né, que são os índios, os desbravadores, que são os bandeirantes, né? O ciclo do ouro, né, como podem observar, a escravidão, período da escravidão e o abolicionismo, onde tem até a corrente partida, né? A Inconfidência Mineira com Tiradentes, uma alusão ao barroco, né, o colonial barroco mineiro, né? E um dos primeiros inventores brasileiros que tem conhecimento, né, que se destacou mundialmente, que é o nosso querido Santos Dumont, daqui da cidade mineira de Santos Dumont, né? E coisas típicas de Minas, tais como aí o fogão a lenha, né? Essa é uma lembrança da minha infância, parecia da casa da minha avó, né? Que eu fiz só de memória, e como aqui também. Aqui foi um trabalho de memória, aqui já tive informação, né? O 14 bis, né, do Santos Dumont, né? Que provavelmente deve ser ele, né, o Santos Dumont que está aqui. Eu acho que ele está de máscara, tá, gente, se eu não me engano. Mas aqui o Santos Dumont, né? Patrono da aviação brasileira, né? Internacional. Fogão a lenha, nosso carro de boi, que até hoje ainda existe, né? O fogão a lenha também, né? Que existe, né? Nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, né? O grande poeta de Itabira, né? E o símbolo da Estrada Real. Mais coisas de Minas, né? Aqui tem algumas plantações com alusão à cana, né? Da nossa cachaça, açúcar, né? E a locomotiva Maria Fumaça, né? E aqui da nossa cidade, né? Uma coisa que não pode faltar, excelência em ensino no Brasil, na América do Sul e no mundo, né? Que é a UFV, as 4 pilastras da nossa querida UFV. E aqui continua, né? As montanhas. Nesse meio tempo estamos chegando aqui num local, esqueci de enumerar, mas tem o Pico do Itacolomi lá em cima, tem uma referência a ele, né? Não sei se está dando para ver daí, mas o Pico do Boné, aliás, o Pico do Itacolomi, né? E temos também aqui a Serra do Brigadeiro, que é uma coisa da região. Eu fiz algumas representações com umas nuvens, que tomou um tom barroco, o céu, tudo foi interagindo. E eu comecei o trabalho pela parte superior, que foi com andaime, depois eu fui descendo gradativamente. Não é? Então tem a Serra das Cabeças, que é lá em Araponga, né? Que hoje é o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Não é? Aqui a Pedra do Pato, né? Que ela tem logo aqui. Aí o Pico do Boné, o famoso Pico do Boné, que parece até uma mulher grávida, com seio, né? E por aí vai. E tem o famoso também Pico do Saco do Bode, que está lá em Fervedouro, né? Lá no entorno do parque também, praticamente dentro do parque, perto de Fervedouro. Bom,
Nessa continuação aí na música, nada melhor representado do que nosso carioca mineiro, né? Nosso fluminense, aliás, é mineiro, né? Nasceu no Rio, mas foi criado aqui. A pampulha também, que não é do mineiro, mas que virou uma característica nossa, que é a arte moderna, como vocês estão vendo também, está tendo uma evolução na arquitetura, desde o colonial barroco, já entra algumas casinhas do campo, né? Aí passando pela era da arquitetura contemporânea, né? A arte moderna na arquitetura. E aí, aqui o centro administrativo, a entrada dele, né? O Mineirão, né? Aqui o centro administrativo. O centro administrativo foi a última obra que foi feita quando eu terminei esse mural. Exatamente no tempo, ele estava, não tinha inaugurado ainda, né? Inaugurou logo depois que eu fiz esse trabalho todo aqui. Aqui, o edifício que nós estamos aqui, né? Minas Gerais, que é esse próprio prédio, que é sempre uma brincadeira, né? A gente tem que fazer uma brincadeira. Bom, o processo de criação, ele muitas vezes é espontâneo, vai depender de vários fatos, né? Às vezes o momento que você está atravessando, né? Às vezes a própria necessidade, principalmente de subsistência, né? Que é a sobrevivência. E outra coisa, como é minha profissão, e eu muitas vezes criar, para mim é um ato quase que como alguém tem outro médico, ser médico, advogado, né? Outra profissão, eu tenho que ser profissional. Eu tenho que, querendo ou não, muitas vezes até a ideia não vem na cabeça, eu fico divagando, né? E muitas vezes sem que nem para quê. Às vezes andando igual um local aqui maravilhoso, né? Eu vou refrescar a cabeça um pouquinho, porque eu não vou pensar nisso, não adianta mais. E na hora a ideia vem de estalo, né? Ou pode ser até no centro urbano, às vezes durante o banho, né? Às vezes está almoçando, dormindo, muitas vezes acontece isso. Tem um sonho, tem que registrar ele na hora, dependendo do sonho, né? Isso está muito ligado à parte de som, essas coisas, algumas ideias, muito ligado à publicidade, né? Na campanha campanha publicitária que eu vivi uma boa época da minha vida, inclusive trabalhando em Juiz de Fora, né? Que eu morei um bom tempo, Goiânia, em Salvador, que eu fiz muito como autônomo, também muito trabalho na Bahia, né? E outras cidades também, Colatina, Nova Venécia, já trabalhei outras coisas mais regionais. Mas às vezes tinha que criar para o comércio, envolve a placa, né, o letreiro, e logomarca, embalagem, então tudo ou seja, eu acabei me tornando multiartista exatamente por causa disso, por causa da necessidade. E todo local tem criação. As técnicas, muitas vezes elas surgem da necessidade também, às vezes, muitas vezes porque está difícil de conseguir o material. Uma coisa que eu primo muito as coisas que tem na região. Desde garoto eu já acabava fabricando minhas tintas. E observei que a argila, né, algumas coisas como a beterraba, né, o café, o pó de café que em casa, assim, a minha mãe, ele borrava um local, eu observava essas coisas no pano, que formava assim, texturas, né, imagens. E andei fazendo com cerâmica não, é argila, né? Barro, né? Que o pessoal fala, vermelho, mais amarelo, e até para o meio do mato, alguma fazenda para catar, levava lá uma sacolinha, né? Pegava a bike, bicicleta antiga, né? E uma Monarch velha lá, ia catar um pouquinho de uma, de outro, misturava com cola de peixe. Na época não tinha essa látex, aí essa branca, essa cola branca, é muito conhecida aí, há muitos anos já no mercado, né? Então a gente utilizava, meu avô era marceneiro e desde garoto eu já sentia que cheio de cola, ainda sobrou muita coisa da época dele e as marcenarias ainda utilizavam muito isso aí. Outra coisa é a produção do verniz também, que era feito, não me lembro, com urucum, também urucum, como tinha pé de urucum lá em casa, e o verniz tinha outras coisas, breu, algumas coisas desse tipo assim, o álcool, né? E aquilo com móveis eu trabalhei como aprendiz de marceneiro para poder subsistir, muitas outras profissões, né, radiotécnica, coisas que eu nem imagino, garçom e tudo um pouco, né? Mas a arte nunca me abandonou, ela sempre esteve presente, eu sempre, né, retratei. Outra coisa que influenciou a técnica também depende da época, né? Os materiais que no comércio também, que foram mudando muito, né?
foram barateando o custo, que uns é muito caro, pintar uma tela era caríssimo, então é onde eu recorri a esses materiais aí. Posteriormente eu até reutilizei de novo, já consciente, não era só necessidade de dar alguns efeitos, né, criar, né? E o relevo também criava com argila, mas depois passei a usar massa acrílica. E para a tela também fui fazendo técnica mista, usando a tinta automotiva, o látex misturado com cola, muitas coisas, os pigmentos também, né? Que eu conhecia rudimentarmente assim, que eu conhecia muito pouco, né? Era só por intuição mesmo. E com isso acabei entrando no ramo de exposições, que acabou eu pesquisando também sobre até muitas técnicas de feitura desses materiais, confecção e tudo, né? Envolve muita coisa. Bom, o Vantônio Tripanticorpo, que aliás que é conhecido por muito tempo, até hoje ainda, quem é da minha idade, mais novo um pouco do que eu, até uns 1 ano, 2 anos mais velho do que eu, ele me chama de Vantônio ainda. E alguns me chamam até Vantônio Tripanticorpo. Precisava de um pseudônimo. E o Vantônio vem de vampiro por causa dos caninos meus, que eram muito pontiagudos, que até tive que cortar um pedaço. Meus dentes são separados, né? Meus incisivos, porque eu não tinha formação dos incisivos laterais. E aí eu fiquei com esse apelido que eu mesmo me criei, de Vantônio, pegou, era uma coisa que tinha lá, então sou vampiro misturado, eles me chamavam de vampiro, né? O Vamp, não, antes da novela que teve lá. E aí acabou que Tripanticorpo, em homenagem a uma turma que eu conheci em Juiz de Fora, né? Que me influenciou também, como também fui em outras cidades, outros estados. Juiz de Fora teve um papel muito importante na minha vida, que se intitulava, eles criaram até, não sei, underground, né? Criei agora essa palavra, de Nó da Tripa, né? Uma turma assim que alguns faziam comunicação, e excelentes desenhistas, né? E alguns músicos, era muito legal isso, né? Eu já tinha o traço, que já é contra a cultura, já no final dos anos 60, que já vai entrar na minha vida, o psicodelismo, essa coisa toda, e o nome era meio psicodélico. Mas esse nome é muito maluco, tem que ser isso aí, eu não tenho outro. E foi aquilo mesmo e acabou ficando. Que o que determinou muito também até o futuro da minha carreira, um bom tempo, né? Durante mais de 10 anos, 15 anos, né? O traço que foi predominando, né? E a assinatura ficou muito tempo. E eu até adotei também um pseudônimo para fazer uma cópia do Arthur Bernardes, que é até oficial lá no... Está lá como se fosse obra de outro artista, que eu até falei, não gente, esse artista está vivo ainda, né? Eu era garoto ainda, de 15 para 16 anos, e eu fui convidado para o centenário dele, desafio de garoto, que eu já tinha um desenho bem elaborado, clássico, né? O hiperrealismo, já era ilustrador, né? Depois acabei me tornando. Aí eu fiz Deltone, porque eu gostava muito de música italiana também, com muitas músicas também, a música italiana, algumas bandas de rock, inclusive a música romântica italiana. E aí eu botava Deltone, e aí todo mundo conhecia por Deltone também, depois Vantônio. Vantônio foi o que mais, assim, né, pegou mesmo, porque entrou numa época né, de muita revolução cultural, muita coisa acontecendo no país, né. O anticorpos é por causa de certa forma, do regime que imperava na época, a gente chamava de bactérias, e a gente era os anticorpos, aí anticorpos. Anticorpo, Tripanticorpo, né, Vantônio vampiro, e acabou virando isso aí. A música já vem desde muito novo, vendo as bandas de igreja, aquelas bandas, que a gente fala banda de igreja, mas as bandas de cidade, né? De dobrado, marchinha, aquela coisa toda.
na academia das Agulhas Negras em Resende, que eu fui criado uma parte da minha infância lá, fiquei um pouco tempo, mas o suficiente para eu com uma das tias, né, me levaram para Resende, e então eu fui de certa forma adotado um pequeno período, um ano aproximadamente, em que eles me levavam para a entrega de espadachins e eu via a banda militar tocar, eu ficava doido, com 4, 5 anos de idade, vendo, né, eu me lembro até hoje, né, de farda branca, aquela coisa toda, né? E aí, aqueles clarins e pífanos e flautas, né? Teve períodos que realmente a plástica entrou. É onde entrou já os anos 70, com músicos, né? Comecei a retratar músicos tocando, né? Blues, rock, jazz, MPB. E era desenho, pintura, música, desenho, pintura, música, né? Brincando com os instrumentos, que eu nunca fui um músico, nunca fui um instrumento, sempre quis ser. Na realidade, se eu tivesse que optar, porque eu queria, mesmo meu coração latejava, palpitava, era a música. A minha vida são notas musicais, né, que se misturam com cores também, ficam coloridas aí, às vezes preto e branco, às vezes, sabe, transparentes, não sei, né, mas é por aí. A pandemia afetou total, não só para mim, mas como milhões de habitantes do planeta Terra de um modo geral. Mas para mim, pessoalmente, me pegou no momento, inclusive, que eu estava de mudança com ateliê e tudo, né? E alguns orçamentos fechados, inclusive, que houve desistência, porque ninguém sabia mais, não tira a razão das pessoas, né? Realmente foi muito difícil mesmo, sabe? Está sendo um pandemônio, é mais um pesadelo que a pandemia. E não é o fato do corona em si, não. É a própria sobrevivência mesmo, né? A subsistência geral, ela se tornou difícil. Ela, querendo ou não, ela cria uma ansiedade maior, né? O isolamento social que eu me impus, né? Porque eu até visito meus filhos em vez deles me visitarem, que eu acho mais prático isso aí, para evitar exatamente esse trânsito na minha casa. Tem sido muito rígido com isso. Teve esse lado, mas tudo a gente tira, sabe, uma experiência. Teve o lado positivo, que as ideias também em relação à charge, ao humor, e elas vão aflorando. Demorou um pouco, os primeiros meses eu não sabia como lidar. Mas ela afetou, inclusive, de eu fazer algumas charges que eu não lancei, sobre o seu Corona, que eu botei um personagem, né, com as patinhas dele lá, né? E ele tendo lá, tem um super vilão, aí tem um super herói, mas bem picante, algumas coisas tem um humor bem picante, né? Esse ano está um ano bom, está tendo encomenda de trabalho, né? Já a intenção de alguns em que eu estou achando, estou conseguindo conviver, não estou dizendo que é o ideal, mas pratico esporte, atividade física, me alimento bem dentro do possível, né? E estou aí, firme e forte, muito rock and roll na veia, muito blues, MPB, samba e bola para frente.